O mistério do monstro de Hook Island. Uma que cativou o mundo. Existe uma categoria de criaturas no mundo que foram avistadas por poucos, mas cuja existência não foi confirmada. Chamamos essas criaturas de Unidentified Mysterious Animals, UMA, ou Animais Misteriosos Não Identificados. Olá a todos. Bem-vindos à série de vídeos sobre UMA. Na criptozoologia, o que mais intriga são as diversas evidências visuais capturadas por câmeras. A dificuldade em discernir o que é real do que é falso e as imagens bizarras das criaturas constantemente estimulam a imaginação e a controvérsia das pessoas. Hoje, vamos falar sobre um tópico antigo na criptozoologia: o misterioso monstro de Hook Island, que causou sensação em meados do século passado por causa de uma única fotografia. Antes de começarmos, vamos assistir a este vídeo. Hahaha. Acredito que muitos amigos já viram este vídeo na internet. Na verdade, é um clipe de um programa de associação de palavras na televisão pública japonesa em maio de 1989. Este vídeo de paródia foi postado originalmente em um blog chamado Earthfisher, mas como o site está atualmente inativo, não podemos verificar suas informações originais. A inspiração para o vídeo é o tema do nosso episódio: o monstro de Hook Island. De acordo com o escritor americano Michael Newton, a história sobre este monstro marinho foi publicada pela primeira vez na revista australiana Everybody's, em 31 de março de 1965. O criptozoólogo Bernard Heuvelmans fez uma descrição muito detalhada deste caso em sua obra In the Wake of the Sea Serpents, publicada em 1968. A história é a seguinte: em 1960, o fotógrafo francês Robert Lesserec, sua esposa e família partiram da França em um veleiro para uma longa viagem. Em meados de 1964, seu barco afundou perto de Mackay, Queensland, Austrália. Lá, eles compraram uma lancha e planejaram passar 3 meses na Hook Island, no arquipélago de Whitsunday. Foi durante este período que eles encontraram a enorme criatura incompreensível. Na manhã de 12 de dezembro de 1964, às 9 horas, Lesserec estava na cabine verificando seu equipamento de mergulho, quando de repente ouviu sua esposa gritar: "Tem uma coisa estranha debaixo d'água." Ele e seu amigo Henk de Jong correram para o convés. De Jong inicialmente pensou que era um tronco gigante retorcido em forma de S, afundado em uma praia de areia branca a menos de 1 metro de profundidade. Mas logo eles perceberam que parecia mais uma gigantesca criatura em forma de girino, com uma cabeça enorme conectada a um corpo longo e flexível. O comprimento total era de cerca de 9 metros. Lesserec pegou rapidamente 2 câmeras de 16 milímetros. Eles dirigiram o barco, mantendo uma certa distância da besta, e giraram em torno dela por meia hora, tirando várias fotos estáticas. A sombra escura permaneceu imóvel. Eles viram uma ferida branca de cerca de 1,5 metro de comprimento no corpo do animal, e seus olhos pálidos, levando-os a concluir que ele provavelmente estava morto. Eles decidiram tentar fotografá-lo com uma câmera subaquática. No entanto, depois de entrar na água, eles descobriram que a água não era tão clara quanto imaginavam. Eles tiveram que se aproximar da grande cobra a cerca de 6 metros de distância para ver suas características. Abaixo está a descrição aproximada da criatura por Lesserec. Sua cabeça é grande, com cerca de 1,2 metro de espessura e largura da mandíbula. A mandíbula é muito plana, como a de um lagarto. A pele é lisa como a de um tubarão, sem escamas visíveis. A cor geral é preta, com a parte mais clara da cabeça gradualmente se tornando marrom. Os olhos são quase brancos. Eles estimaram que o comprimento real da grande cobra era de 23 a 24 metros, com a cabeça medindo de 2,5 a 3 metros. A parte central do corpo tinha cerca de 7,5 metros de comprimento, e a parte traseira afilava-se gradualmente, formando uma cauda. Não tinha barbatanas nem espinhas, nem mesmo órgãos semelhantes a brânquias para respirar. Enquanto eles se preparavam para observar mais de perto, de repente, a boca da criatura se abriu de forma ameaçadora, abrindo e fechando como um peixe-monstro agitado, mas seu corpo quase não se moveu. Sua cabeça começou a girar na direção dos dois. Eles rapidamente tiraram algumas fotos e então se viraram para fugir de volta para o barco. Nesse momento, o motor também parou. O barco não tinha combustível suficiente para continuar, e o monstro começou a se mover. Ele começou a nadar lentamente de lado, levantando uma nuvem de areia, e então nadou através de uma fenda nos recifes para o mar, desaparecendo de vista. Essa foi a única e última vez que eles viram a criatura. Antes que o filme fosse revelado, o casal Lesserec e Henk de Jong mantiveram um silêncio cauteloso sobre o assunto. Somente 2 meses depois, em 4 de fevereiro de 1965, eles entregaram a história e as fotos à mídia. Mas podemos confirmar que apenas essas poucas fotos apareceram na revista original.
Outras versões não puderam ser confirmadas devido à perda de informações ou à complexidade das informações online. Em 1967, Lecerec e sua esposa publicaram seu livro em coautoria, Round the World, detalhando seus 5 anos de experiências no mar e mencionando o incidente com o monstro marinho. Mas como o livro ainda não foi lançado publicamente, apenas algumas prévias de conteúdo podem ser encontradas esporadicamente. As especulações sobre a autenticidade deste incidente são muito polarizadas. A aparição das fotos rapidamente atraiu a atenção da criptozoologia. Como Lecerec inicialmente contatou a mídia americana, tentando obter o melhor preço para vender as fotos, o caso foi relatado primeiro ao criptozoólogo americano professor Ivan Sanderson. Este último contatou especialistas da Fawcett Publications para examinar os filmes e concluiu que as fotos não haviam sido adulteradas. Em seguida, ele imediatamente contatou Bernard Heuvelmans naquele mesmo mês e propôs 3 possíveis explicações. Primeiro, ele acreditava que o monstro era na verdade um saco plástico em forma de salsicha usado pela Marinha do Zecharian para experimentos de reboque de gasolina. Segundo, também poderia ser um balão de pesquisa de alta altitude desinflado que caiu no mar e foi finalmente coberto por ervas daninhas, formando uma sombra enorme. Terceiro, ele acreditava que também poderia ser um pedaço de tecido enorme que foi intencionalmente amarrado e jogado na água, criando uma ilusão para as pessoas. No entanto, o professor Heuvelmans refutou as 2 primeiras possibilidades em seu artigo. A Marinha do Zeuá afirmou que não encontrou nenhum registro de objetos rebocados perdidos perto da Austrália. E mesmo que houvesse, não corresponderia à forma da criatura descrita pelas testemunhas. Um balão de pesquisa de alta altitude seria ainda mais impossível. Se o balão explodisse no céu, ele já teria se desintegrado no ar. Se fosse perfurado no ar, cairia lentamente e recuperaria a pressão interna. Mesmo que realmente caísse no oceano e permanecesse por tempo suficiente, as plantas marinhas e os corais o rasgariam em pedaços. A terceira teoria sugere que uma farsa deliberada é a mais provável. O professor Heuvelmans levantou 2 hipóteses aqui. Primeiro, a alegação de que os restos de uma criatura em forma de cobra foram acidentalmente encontrados no fundo do mar, na verdade, sugere a farsa. Adicionar olhos e anéis pode torná-lo mais crível, o que seria fácil de fazer em águas a 1,8 metro de profundidade. É claro que também é possível que seja um objeto feito de tecido plástico colado, fixado na areia do mar para criar a imagem do monstro marinho. No geral, ele acreditava que a aparência do monstro de Hook Island era muito bizarra, porque a maioria dos vertebrados, especialmente os peixes, tem os olhos nas laterais, e quase nenhuma criatura tem os olhos voltados para cima, como o monstro de Hook Island. Embora as lulas e os linguados também tenham os olhos dispostos dessa forma, seus olhos estão mais próximos do nariz. O mais importante é que o professor Heuvelmans dedicou tempo para investigar o passado de Lecerec e descobriu que ele tinha muitas dívidas pendentes na França. Além disso, em 1959, um ano antes de sua viagem, ele tentou convidar alguns jovens para acompanhá-lo, prometendo que a expedição seria financeiramente frutífera e que pagaria uma quantia considerável aos tripulantes. Ele também afirmou que tinha algo reservado que poderia trazer muito dinheiro, o que provavelmente estava relacionado a serpentes marinhas. Ao mesmo tempo, ele era procurado pela Interpol por não pagar o suficiente pelas provisões que comprou. Em suma, ele era o que chamamos de devedor. Ao retornar à França, ele foi rapidamente condenado a 6 meses de prisão. Isso se tornou o fator mais descrente do incidente do monstro marinho e de Lecerec, levando alguns estudiosos e a mídia a usar este ponto como base para argumentar a natureza fraudulenta do monstro de Hook Island. Acredito que alguns amigos que conhecem este incidente também pensam assim. Mas, na verdade, essa visão é apenas uma especulação, pois todas as evidências são circunstanciais. Lecerec nunca deu nenhuma entrevista depois. Em 2003, o criptozoólogo sueco Jan-Ove Sundberg anunciou que havia encontrado Lecerec, de 75 anos, morando na Ásia, e disse que esperava conseguir uma entrevista. No entanto, o tempo de publicação não foi divulgado. Sundberg faleceu em Motala em junho de 2011. Atualmente, não encontrei nenhuma obra sua publicada após 2000. O professor Ivan Sanderson publicou outra especulação na revista True, em julho de 1965, afirmando que a criatura poderia ser uma moreia-tigre de tamanho anormal, também conhecida como enguia mármore. Esta é uma enguia de pântano nativa da América Central e do Sul. Sua forma é semelhante à da enguia de água doce, com um corpo cilíndrico e esbelto. O maior indivíduo conhecido atingiu 1,5 metro de comprimento. Na água, ela respira pelas brânquias,
e em terra, usa a cavidade oral e a parede da faringe para respirar. É noturna e se alimenta de rãs, peixes e insetos como aranhas. É claro que o professor Sanderson apenas expressou que a forma do animal mostrada na foto correspondia a um grande animal do gênero Gymnothorax, porque a diferença de tamanho entre os dois é realmente muito grande. O que mais me intriga é que o professor Bernard Heuvelmans, em seu livro In the Wake of the Sea Serpents, dividiu os avistamentos de monstros marinhos em 9 tipos, e um deles é muito semelhante à imagem do monstro de Hook Island. Este é o Yellow Belly Sea Serpent, serpente marinha de barriga amarela. A serpente marinha de barriga amarela, aqui, não é o nome alternativo da serpente marinha comum que conhecemos, mas um grande monstro marinho desconhecido. Sua forma é semelhante à de um girino. O corpo geralmente é de um amarelo muito marcante, com listras pretas na espinha e faixas pretas horizontais nas laterais. Tem uma cabeça grande e plana e um corpo cônico, com uma cauda muito longa que se afila gradualmente na seção posterior. O comprimento total varia de 60 a 100 pés, 18 a 30 metros. É principalmente representada pelo monstro de Ness, de 1876. Como a classificação do professor Heuvelmans em seu livro é relativamente rigorosa, e descrições de formas não confirmadas e anormais são listadas separadamente, acho que é necessário considerar se o monstro de Hook Island é um avistamento da serpente marinha de barriga amarela desconhecida. Em 2013, o paleontólogo britânico Darren Naish também expressou essa opinião em seu blog. Supondo que o monstro de Hook Island seja uma farsa, a inspiração de LeSerrec para criar o monstro marinho gigante em forma de girino pode ter vindo da serpente marinha de barriga amarela. Isso porque o livro In the Wake of the Sea Serpents foi publicado em 1968, mas sua versão francesa anterior, Le Grand Serpent de Mer, foi publicada justamente em 1965. Se LeSerrec obteve uma cópia do livro antes de março daquele ano e usou o conceito da serpente marinha de barriga amarela neste livro para realizar uma série de fraudes, isso ainda requer uma investigação mais detalhada. Na verdade, pessoalmente, acho que o mais inaceitável sobre o incidente do monstro de Hook Island é o número de fotos. De acordo com os registros da entrevista de LeSerrec, ele deveria ter deixado evidências visuais suficientes, mas se olharmos para os jornais e revistas da época, ele só apresentou essas poucas fotos esparsas. E não havia os ângulos subaquáticos que ele mencionou, muito menos a questão da credibilidade. Quanto à teoria popular de cardumes de peixes na internet, não a considero razoável, porque admitir que são cardumes de peixes implica primeiro admitir a autenticidade das fotos, o que não refuta as características biológicas observadas de perto por LeSerrec. A verdade das fotos do monstro de Hook Island ainda não tem uma conclusão definitiva. Para este mistério que abrange meio século, acho que o mais fascinante pode não ser a verdade em si. Naquela era sem Photoshop, qualquer imagem com impacto visual e que superasse o conhecimento das pessoas tinha o potencial de se tornar uma notícia que chocava o mundo. Essas evidências também refletem a atitude contraditória da humanidade em relação ao desconhecido. Embora anseie por desmistificar esses mistérios com a razão, secretamente espera por milagres que transcendam a realidade. E o significado da criptozoologia pode estar aqui. Bem, por último, a mesma frase de sempre. O desconhecido é sempre maior que o conhecido. Esta é a beleza da UMA. Este vídeo termina aqui. Obrigado por assistir. E você, acredita que o monstro de Hook Island foi uma farsa ou um vislumbre de uma criatura desconhecida? Compartilhe sua teoria nos comentários.